Bom dia. Mal o presidente Bolsonaro se livrou de um grande incômodo, né, que foi esse incômodo aí de desenterrar um testemunho que já estava arquivado até no Supremo, pelo Ministério Público. Ninguém acreditou no tal porteiro, né, porque tinha as gravações mostrando que nem aparece o nome de Bolsonaro, né, naquela época, naquele mês de março do ano passado, né. Mostra, sim, que um dos suspeitos que está preso do assassinato da vereadora no Rio foi visitar o outro suspeito, né, direto, lá para a casa dele. Não teve nada a ver com a casa do Bolsonaro, né, porque a gravação mostrou isso, né. O Ministério Público chega a falar em crimes de falso testemunho, de denunciação caluniosa, e até de difamação, né. Mas, enfim, tão logo isso foi esclarecido, ele se livrou dessa, aí vem o filho, o deputado federal Eduardo, e fala em AI-5, numa entrevista com a grande Leda Nagli, que é uma excelente entrevistadora, né? Ela perguntou sobre se os distúrbios do Chile forem exportados para o Brasil, e ele respondeu que seria o caso de fazer como a Itália fez, convocou um plebiscito para dar superpoderes ao governo, né, como um tipo assim de AI-5. Ele citou o AI-5 e isso dá urticária nas pessoas. Foi em 1968, em que a junta militar, quando Costa e Silva teve um derrame, a junta militar assumiu, não assumiu o vice, né, que deveria ter assumido, e a junta militar decretou o AI-5, né, baixou o AI-5, que dava poderes ao governo de fechar o Congresso, de caçar mandato, de estabelecer censura prévia e de caçar habeas corpus, né. Isso durou até a Geisel, aí Geisel tirou para fazer a transição com Figueiredo, mas isso é história do Brasil. E todo mundo protestou com essa fala, com essa lembrança do deputado Eduardo, né, que usou a imunidade parlamentar dele, ele pode falar o que quiser, né. Ele só tem que ter cuidado para não envolver o pai, porque nós jornalistas que aprendemos lá atrás, mas parece que a gente esqueceu, que filho não transmite coisa para o pai. Quando o Pelé teve problema com o Edinho, né, um noticiário disse: "Ó, Pelé não tem nada a ver com isso", né? Se um rapaz de 20 anos mata alguém, ninguém vai dizer assim: "Olha, o assassino é filho do seu fulano", como se estivesse transmitindo o crime para o pai, né? Ou vice-versa, né? A recíproca também é verdadeira. Agora, o que Bolsonaro deve ter ficado incomodado, ele diz que lamenta a declaração de Eduardo, né, e que quem estiver pensando em AI-5 está ficando doido, ele diz que está sonhando, né, e realmente está, não há menor condição para isso, né, nem falar nisso é só lembrar a história, nada mais do que isso. Agora, o ideal seria que fosse deixado bem claro pelo pai, presidente da República, dizer: olha, meus filhos são meus filhos, né? Mas cada um responde pelo mandato deles, pelo mandato de vereador, pelo mandato de senador, pelo mandato de deputado federal. Nenhum deles fala pelo mandato do presidente da República, né? Provavelmente isso está muito claro. Agora, talvez não esteja claro para quem manipula a opinião pública, né, ou para a própria opinião pública, né, que isso não representa, não é a fala do presidente, não é o filho falando pelo presidente. O presidente tem porta-vozes lá no Palácio do Planalto. Ele próprio, seu principal voceiro, como dizem os espanhóis, né, ele, através do tweet dele, ele se comunica com a população. Bom, eu queria mencionar que está um navio suspeito aí de jogar petróleo, né? São 10 suspeitos, mas principalmente um de bandeira liberiana, de propriedade grega, que bela fórmula, hein? Que vai comprar clandestinamente petróleo na Venezuela para se livrar das sanções impostas pelos Estados Unidos, né? E aí vende o petróleo no caminho, transborda para outro navio e pode ter havido um acidente, né, despejando esse petróleo no mar. A Marinha Brasileira está prestes a terminar essa apuração, né? Foi um grande mal que fizeram. 2.000 toneladas já foram recolhidas das praias brasileiras. De Brasília, Alexandre Garcia.